Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui para conversar sobre os desafios que herdeiros de empresas familiares enfrentam todos os dias. Às vezes a gente olha para herdeiros de grandes empresas familiares e a gente pensa assim: nossa, como a vida dessa pessoa é fácil! Ele já é herdeiro de um império, então a vida dele já tá ganha, tá tranquila. E quando a gente vai conversar com herdeiros de grandes empresas familiares, a gente percebe que a vida deles não é tão fácil assim. E a gente vai conversar nesse vídeo sobre 7 desafios que herdeiros de empresas familiares enfrentam todos os dias. Eu sou Daisy, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Roda a vinheta. O primeiro desafio que jovens herdeiros de empresas familiares enfrentam é que desde que eles nascem, eles são observados. Então eu atendo muitas empresas familiares e eu vejo crianças, filhos de empresários, que as pessoas em volta já começam a falar: será que esse jovem tem jeito para os negócios? Será que vai dar certo? Ó, lá vem o nosso novo patrão, né? Então, esse é um primeiro desafio, é sempre ser observado e tudo o que faz vira notícia. Então, jovens herdeiros de empresas familiares vão ter que aprender a lidar com isso. Eles não escolheram ser herdeiros, eles nasceram naquela família e eles vão ser automaticamente sempre vigiados e sempre observados. Então, aprender a lidar com isso e desenvolver uma identidade própria, porque eles são muito comparados com seus pais ou com suas mães. Então, a mãe ou o pai teve muito sucesso nos negócios. Então, o jovem sofre essa comparação. Será que esse jovem vai ter o mesmo talento que o pai, vai ter o mesmo talento que a mãe? E esse jovem ele vai precisar aprender a formar uma identidade. Porque ter sucesso nos negócios não significa copiar o pai ou copiar a mãe, mas significa criar uma identidade própria e saber lidar com essa observação das outras pessoas, que é natural. Outro desafio que jovens de empresas familiares enfrentam é que eles tiveram uma criação muitas vezes muito diferente da criação dos seus pais, porque os pais muitas vezes foram empreendedores que não tinham nenhum recurso, então eles tiveram que, sabe, tirar leite de pedra. Então, economizar, contar as moedas e foram com muito trabalho construindo um império. E quando os jovens chegam na empresa ou chegam na sociedade familiar, eles têm uma vivência que é muito diferente da vivência dos pais. E eles não passaram por coisas difíceis na vida ou coisas desafiadoras na vida. Por quê? Porque os pais os protegeram. Muitos pais e muitas mães empresários dizem assim: ah, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Então, tudo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho. E aí tem uma armadilha. Claro, esses pais eles estão extremamente bem intencionados. A intenção é muito boa. O resultado muitas vezes não é tão bom assim. O Steven Spielberg, o gênio do cinema, ele sempre diz o seguinte: eu não vou poder dar para os meus filhos a coisa mais importante que eu tive, uma infância pobre. E aqui eu não estou fazendo uma apologia à pobreza, mas deixar crianças e jovens de empresas familiares enfrentarem desafios reais na vida sem superproteção pode ser um desafio para eles, mas pode ser muito importante para que esses jovens possam se desenvolver e possam fortalecer as suas competências para estarem realmente preparados para assumir um negócio no futuro ou estarem preparados para a vida no futuro. Então, pais, não superprotejam seus filhos. Deixem que a própria vida seja um desafio para eles, porque eles vão aprender a desenvolver fortalezas e eles vão perceber o quanto eles já são fortes. Então, esse é o segundo desafio dos jovens de empresas familiares. O terceiro desafio de jovens de empresas familiares
é que muitas vezes eles chegam na empresa familiar com uma excelente bagagem acadêmica e nenhuma experiência profissional. Então, eu já acompanhei jovens, ditos executivos, que chegaram na empresa familiar por serem herdeiros e traziam na sua mochila um MBA de Harvard, Stanford ou qualquer outra grande universidade no exterior, cujas estratégias não são compatíveis com a realidade e a cultura brasileira. Então, esses jovens, eles fizeram um grande investimento nessas universidades de tempo, de esforço, de dinheiro, e eles trouxeram na mochila algo que não era compatível com a nossa realidade. Por quê? Porque eles não tinham experiência profissional. Então, ter um bom plano de desenvolvimento para os herdeiros é um dos segredos das grandes empresas familiares no Brasil. Então, eu preciso ter um plano que contemple, sim, uma ótima formação acadêmica, mas ao mesmo tempo esse jovem ele precisa ter experiência profissional para que ele consiga realmente estar preparado para atuar na empresa familiar. Caso contrário, ele pode vir com grandes ideias e gerar conflitos na empresa familiar, o que não é bom nem para ele, nem para a empresa e nem para as pessoas envolvidas. Então, esse é um outro desafio que muitos jovens de empresas familiares enfrentam. Um outro desafio que jovens de empresas familiares enfrentam são as disputas dentro da própria família. Muitas vezes eu tenho acompanhado, por exemplo, sociedades familiares em que existem dois irmãos comandando o negócio. E um dos sócios diz para mim: são os meus filhos que vão assumir a empresa, porque eles são muito melhores que os meus sobrinhos. E daí eu converso com outro sócio e ele diz: não, são os meus filhos que vão assumir o negócio, porque os meus filhos estão muito mais preparados e são muito mais competentes que os meus sobrinhos. Então, ao invés de a gente criar um clima de união familiar para que a gente consiga perpetuar a sociedade familiar, o que acontece é que existe um clima de disputa, de racha. Os meus filhos são mais bonitos e mais inteligentes que os seus. E os herdeiros das empresas familiares, eles ficam no meio dessas disputas que podem ficar bastante acirradas. Por isso, é necessário haver um trabalho com as empresas familiares para que as disputas familiares e os conflitos familiares sejam gerenciados da melhor forma. Se a gente não conseguir fazer isso, dificilmente a gente vai conseguir perpetuar um negócio familiar. Porque se a gente for olhar as maiores empresas familiares do mundo, quebraram em virtude de conflitos familiares. Então, esse tema é extremamente importante para jovens herdeiros de empresas familiares. Bom, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu resolvi fazer uma segunda parte que vai ao ar na semana que vem, então vocês não podem perder, com outros desafios que jovens herdeiros de empresas familiares enfrentam. Está imperdível. Então, se inscreve no canal da Synchrony, né? Compartilha esse vídeo, curta o vídeo, comente o vídeo e lembre-se de ativar as notificações para saber quando a gente tem vídeos novos aqui. Muito obrigada, até a próxima!